Olá, seja bem-vindo ao programa Juntos. Esse é um programa da Convenção Batista Paranaense que vai ao ar todos os sábados pela manhã pela E-Paraná, mas também está disponível no YouTube os diversos programas que nós temos ali. Você pode acessar o momento que você tiver a oportunidade. É muito bom chegar até o seu lar e poder trazer até você então temas e assuntos, debates, palavras que são ministradas à sua vida, porque cremos que Deus tem algo especial para você e quer te abençoar de uma forma muito significativa e poderosa. E tratando dos diversos assuntos que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem a nossa vida, seja nas cidades grandes ou nas cidades pequenas, nós todos os brasileiros estamos envolvidos no trânsito, seja como pedestres ou também como pessoas em seus veículos automotores. E isso traz para nós toda uma dinâmica, uma mudança na vida cada vez mais acentuada, e nós precisamos nos posicionar acerca do trânsito e os perigos do trânsito. Dentro dessa temática, dentro deste assunto, nós temos o privilégio, a honra de termos conosco aqui a deputada federal Cristiane Yared, que tem sido uma pessoa militando na causa em favor do trânsito, da segurança, dos perigos do trânsito, de modo que realmente para nós é uma grande alegria tê-la conosco, participando e trazendo sua contribuição sobre essa temática. Muito obrigado. Obrigada, deputada. a alegria é minha, né? E a honra é minha de estar aqui, participando junto com todos os seus telespectadores que acreditam nessas mudanças, né? Que a mudança ela começa em nós, né? Muito bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito está entre as 10 principais causas que matam pessoas no mundo. Então, realmente é um assunto que precisa da nossa atenção. O Instituto Avante Brasil realizou um levantamento mundial sobre mortes no trânsito em 2010 e colocou o Brasil no ranking dos 10 países mais violentos, né, no trânsito, e em termos absolutos é o quarto país no mundo com maior número de mortes no trânsito também. Infelizmente. E esse número certamente é bem maior. Provavelmente nós já estamos ocupando o segundo lugar no mundo. Infelizmente, o país ainda encara a morte no trânsito como fatalidade, e o que nós vemos é que fatalidade é um mal que não se pode evitar. Né? E dirigir embriagado, em alta velocidade, usar o cinto de segurança, tudo isso são coisas que são possíveis serem feitas. Né? E nós enfrentamos hoje no país uma guerra silenciosa, que tem levado a vida dos filhos, dos amados, dos parentes, e é uma pandemia. O governo federal fala em torno de 45 mil mortes, o DPVAT, que paga as mortes no trânsito, paga 70 mil mortes ano, e nós temos uma estatística das ONGs que trabalham com essas famílias, que nós já estamos atingindo 90 mil mortes por ano. Isso dá, em média, mais de 200 pessoas por dia. Então, nós temos um Boeing caindo todos os dias e simplesmente ainda é tido como fatalidade. Né? Morreu no trânsito, foi atropelado, que fatalidade. Isso realmente não é fatalidade. Nós podemos evitar essas mortes, com certeza. E o que nós vemos no país é uma tragédia sem fim e precisamos acordar para isso. É uma urgência do país, porque hoje, de cada 10 leitos dos hospitais públicos, 7 a 8 são ocupados com acidentados de trânsito. Então, nós não temos só a questão da morte, que desestrutura a família, que desestrutura o Estado todo, né? Nós temos uma questão seríssima de que para cada morte nós estamos tendo 10 sequelados. Esses 10 sequelados para cada morte, se imagine se a gente tem um número de 200 mortes por dia, nós vamos ter em média 2.000 sequelas de trânsito. Algumas permanentes, né? Pessoas que vão para a cadeira de rodas, viram paraplégicas, tetraplégicas, outras que jamais poderão sair do leito. Então, e os outros que acabam também envolvendo a família toda fica sequelada. Você tem um jovem de 18 anos que perde as pernas, ou perde o braço, né, ou perde a visão, ou tem queimaduras terríveis porque ficou preso dentro de um automóvel, é tirado, mas já com sérias sequelas. Então, tudo isso acaba trazendo para a sociedade um preço que ela está pagando que é muito alto. O Estado brasileiro não possui... nós não temos hospitais, não estamos preparados para isso, não temos clínicas, não temos profissionais suficientes para atender
né? Hoje você vai num hospital, nós não temos estrutura para atender a gripe, a dengue, né? Então, se imagina para atender essa quantidade de sequelas que o trânsito está produzindo diariamente, sem cessar. Né? É algo desestruturante. A família que perde o filho, ela se desestrutura por completo. A mãe não quer mais viver, né? Ela não lava, não cozinha, ela não passa, ela não limpa a casa, ela não deixa mais o marido tocar nela. Então, essa mãe, ela simplesmente apaga. E esse marido, então, perde duas vezes, né? O pai de família. Ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. E não quer mais ficar dentro daquele lar, porque aquele lar é um lar de dor. Então, 99% das tragédias de trânsito, elas vêm acompanhadas dessa destruição desse lar. Esse pai vai embora, né? Esse marido larga essa esposa. Ele quer ter uma chance de viver a vida dele. E ao lado daquela mulher que só chora, né, e não quer mais viver, ele não quer também ficar ali. Ou seja, a complexidade é muito maior do que se Sim, imagina. Consequentemente, imagine os filhos que sobram. Às vezes crianças pequenas, né, 9 anos, 2, 3 anos, ficam abandonadas porque essa mãe, ela entra num estado de depressão tão grande que ela esquece da família. Então, realmente, e isso para quem enterra. Se imagine alguém que tem alguém sequelado, né, que às vezes é o mantenedor do lar, então o marido fica sequelado sem as pernas, e essa mãe então tem que largar tudo para começar a trabalhar, às vezes não trabalha, tem que começar a trabalhar, às vezes em 2 empregos para poder manter. Né? É realmente desestruturante e é algo que merece um olhar urgente do governo, dos políticos, e eu vi que o fato de eu estar lá dentro, eu posso levar aquela causa que é legítima, né? Minha é legítima. Eu sou uma mãe que enterrou um filho e vivi toda essa situação. Descreve um pouquinho, por favor, Cristiane, um pouquinho dessa sua trajetória. Hoje você está como deputada defendendo, né, diversos parâmetros e projetos, criando situações aí para melhorar a nossa vida como um todo, mas fala um pouquinho dessa trajetória, das ações. Foi muito complicado. Você imagina você ser acordado na madrugada, 2 agentes funerários que querem a DPVAT. Ali começou meu calvário. Eu tive a graça de Deus de horas antes dessa tragédia, meu filho ir até uma igreja batista, se reconciliar com Deus. Ele estava afastado 8 anos da igreja. 4 horas antes, então, o Espírito Santo moveu o coração do meu filho na necessidade de buscar ao Senhor. Ele liga para um amigo que era da Batista e liga e fala: Antônio, vamos comigo no culto hoje, né? Vamos numa igreja. Eles acabaram indo até a igreja batista e Deus teve misericórdia, enviou um jovem pastor naquela noite que fez um apelo e então meu filho levanta para aquele apelo e quando ele volta para o banco, as lágrimas, ele fala para o amigo: hoje Jesus me resgatou. Então ele volta para o Senhor 4 horas antes da tragédia. E isso acabou me dando força para poder continuar também e entender que Deus tinha um propósito com tudo isso. Com o passar dos dias, eu comecei a atender as famílias. Como eu via desestrutura dentro do meu lar, o que eu passava, e é realmente desumano você enterrar filho, porque filhos são sonhos. Sim. Quando você enterra sonhos, você não quer mais viver, né? Pessoas sem sonhos não vivem. E eu comecei a observar que eu precisava ajudar essas famílias, porque a força que me vinha de Deus era algo que eu sabia que eu precisava passar para essas mães, esses pais, para que eles pudessem também não ter essa desestruturação dentro dos seus lares. E Deus tinha um propósito, como tem um propósito, né, na vida de cada um. Eu sei que Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso daqueles que servem ao Senhor. E eu vi que havia necessidade de criar essa instituição. Então, hoje nós temos uma assistência social à família carente, porque a pessoa que tem condições, a mãe que perde um filho e ela tem condições, ela normalmente vai viajar, ela vai fazer, a mãe católica vai pedir a bênção do Papa, ela vai fazer caminho de Compostela, ela vai... Na verdade, são várias situações em que permite que a pessoa tenha condição, quando ela tem dinheiro, né? Ela consegue, ela vai fazer cruzeiros, ela vai para shopping, elas fazem muitas cirurgias plásticas, porque elas querem se encontrar em outra pessoa para fugir daquele sofrimento, né? Então, nós temos este viés dessas desgraças. E o que nós vemos é que essas famílias conseguem ser atendidas. A gente consegue atendê-las. Primeiro, nós levamos a elas uma assistência psicológica.
em seguida assistência psiquiátrica, porque são fases que vão se agravando. Nós temos ali toda uma assistência social de cestas básicas, auxílio medicação, encaminhamento a médicos, orientação jurídica. Então o Instituto hoje ele é uma ferramenta para ajudar a sociedade. O Instituto Paz no Trânsito, Instituto Paz no Trânsito que organiza toda essa... e nós, lógico, nós temos outros viés também, né? Que é atendimento ao infrator, nós temos atendimento dentro de hospitais, na construção civil, dentro das empresas, das faculdades. Temos um projeto lindíssimo que se chama A Igreja Viva, que nós levamos para dentro da igreja, essa conscientização e mudança de comportamento, né? Desses jovens principalmente, que infelizmente, tanto na igreja evangélica como na igreja católica, nós vemos o comportamento do jovem que não possui a carteira e ele acha que como ele sabe dirigir, então não tem problema. Então nós levamos a ele esta conscientização que ele está em pecado, porque ele vive uma mentira, né? Se você dirige e não possui habilitação, você está em mentira, consequentemente você está em pecado, né? O pai da mentira é o diabo. Então nós temos que trocar e começar a entender essa situação que ocorre, que são brechas que são abertas. E daí quando ocorre um acidente, né, e o pai crente ou católico que leva seu filho sem o cinto de segurança no banco de trás, porque é muito interessante o que acontece, né? Nós amamos nossos filhos, mas na hora de levar o filho passear no shopping, levar para a igreja, levar num parque, então o pai e a mãe usam o cinto de segurança no banco da frente, com o medo da multa. Mas o filho pode ter 10, 12, 15, 20 anos, ele vai solto no banco de trás. E quando ocorre uma tragédia, porque você pode ser o melhor motorista do mundo, pode ser o melhor motorista do mundo, mas quem vem atrás pode ser não tão bom quanto você, né? Colide, então essa criança às vezes fica com problemas, com sequelas para o resto da vida, e você culpa Deus. Onde é que estava Deus? Espera aí lá, meu amigo. Deus certamente olha assim, puxa, você sabe que você tem que obedecer às leis, você sabe que teu filho tem que andar no cinto de segurança, é obrigatório. E você me dizia onde é que eu estava te olhando, vendo que você estava fazendo a coisa errada. Mas você tem que entender que se você ama teu filho tem que andar no cinto de segurança, no banco de trás também. Né? Então é muito interessante que a gente leva a isso e as pessoas às vezes vêm comentar conosco, né? Nossa, pastora, eu estava em pecado e nem sabia. Né? Eu tenho 40 anos, não tenho carteira, dirijo muito bem. Então a gente leva a ele a possibilidade dele fazer esse curso com uma condição que o próprio Instituto oferece, né? Numa boa autoescola, com um preço diferenciado, mas que ele regularize a sua vida para que essas brechas sejam fechadas e não tenha depois que perguntar para Deus aonde estava Deus, né? Pequenas ações que fazem grande diferença. Grande. Você está conosco aqui no programa Juntos, nós vamos para um breve intervalo e, Cristiane, logo nós retornamos para conversarmos e darmos sequência a esse assunto. Acompanhe com a gente esse breve intervalo agora. Olá, querido espectador, eu sou o pastor Claudinei e estou falando aqui de Paranaguá. Quero fazer um convite a você da região do litoral. Você que acompanha os nossos programas de televisão e quer saber mais sobre o amor de Deus, saiba que existe 47 igrejas e congregações espalhadas no nosso litoral. Certamente uma igreja está perto de você. No nosso site que aparece aqui na tela, você vai poder acompanhar uma lista completa de todos os endereços. Visite uma das nossas igrejas e que Deus te abençoe e fique conosco. Nós estamos conversando aqui com a deputada federal Cristiane Yared sobre os perigos no trânsito. Dando continuidade a esse assunto, Cristiane, por gentileza, nos fale um pouquinho de algumas ações concretas que o Instituto tem realizado e como que isso ajuda no ganho social, né, para as pessoas no trânsito. O Instituto, como eu falei para você, é uma ferramenta para a sociedade. Né? Nós acreditamos que não adianta apenas atender o final, que seria o caso de você atender a família que já enterrou, que está sequelada. Então nós começamos a trabalhar desde o princípio, lá na prevenção. Primeiro nós trabalhamos dentro dos hospitais, nós providenciamos bebê conforto, cadeirinha, elevado para as famílias carentes dentro dos hospitais, com palestras educativas para mudança de comportamento. Depois nós entramos dentro da escola. Então nós vamos pegar ali a criança a partir dos 3 aninhos de idade, já ensinando o que é trânsito, como ela atravessa a rua, onde ela atravessa a faixa, o sinal, o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho, né? Que o papai não pode levar ela para a escola sem a cadeirinha, sem o cinto de segurança. Então essa criança cobra da família.
Depois nós fomos para dentro das empresas, porque nós acreditávamos que nós precisávamos também orientar as empresas. Temos trabalhos maravilhosos para as empresas, nas CIPAT, nas CIPAs. Tem sido espetacular, o resultado é muito bom. Em seguida, entramos dentro das universidades. Vamos falar já num patamar, numa idade onde eles estão acostumados a ir para balada e querem curtir a vida no máximo, né? A todo vapor, aquela coisa dos hormônios à flor da pele. Então a gente vai e leva outro tipo de conscientização para dentro das universidades. E daí temos as ações que nós fazemos dentro da construção civil, dentro das igrejas, como eu já falei, mas nós temos algo que eu considero que seja um direcionamento do Espírito de Deus, algo que vem trazendo para a sociedade um ganho muito grande, que é trabalhar com o infrator. O infrator é a parte marginalizada, é a parte mais exposta de toda essa situação. Porque quando o infrator ele infringe essa lei e ele é pego, né, infringindo, então ele é direcionado por um tribunal de delitos de trânsito. Ele tem que responder a essas ações. Foi pego dirigindo embriagado, ele causou um acidente que não tenha tido morte, ele se torna um infrator que é direcionado para o tribunal de delitos de trânsito. Lá ele recebe uma pena. Ele é obrigado a pagar uma multa e é obrigado a pagar serviços, horas de serviço à comunidade. Nessas horas de serviço à comunidade, Deus nos deu um direcionamento, porque normalmente eles eram encaminhados para o FAS. E dentro do FAS, o que eles faziam era tirar piolho, dar banho de gente, ajudar a carregar o material. E não havia um cunho educativo de trânsito para isso. Apenas era certa penalizada, era uma punição. Né? Então, quando eu tive consciência disso, eu conversei com o juiz e falei, o senhor tem como nos enviar esse infrator? Ele falou, o que vocês vão fazer com ele? Eu falei, senhor, nos faça uma experiência de um mês. Né? Nós queremos ter um outro tratamento para esse infrator. E quando ele chega, então, dentro da instituição, o juiz envia, ele passa por uma triagem, uma assistência social, e ele é direcionado. Então ele é um pintor, ele pode trabalhar com pintura em algum lugar, mas o mais importante de tudo, não é apenas direcionado para aquilo que ele já faz na vida, no dia a dia, né? É fazer com que ele seja um educador de trânsito. Então, a primeira fase dele, primeiras 20 horas, ele passa dentro de um núcleo de apoio à família. Ele vai conhecer as histórias sem ser identificado. Ele não é identificado. Então, ele passa lá 20 horas ouvindo as histórias de uma mãe e de um pai e de várias famílias que contam o que ocorreu. Então, uma mãe levanta e diz, meu filho de 12 anos estava na calçada brincando, um jovem que estava bêbado em altíssima velocidade, fazendo um racho, perdeu o controle do carro, passou e matou meu filho, acabou com a minha vida. Aí ela conta todas aquelas histórias que são terríveis. Aí ele encontra histórias de pessoas que perderam 2, 3 filhos no trânsito, em acidentes diferentes. Então ele começa, ali é um tratamento de choque. Quando encerra aquelas horas, ele já está pedindo, pelo amor de Deus, que ele não quer mais ouvir aquilo. Que aquilo é muito duro. Né? Porque aquelas mães choram muito, elas contam com as lágrimas nos olhos, embriagadas de dor, né? E isso então traz para a pessoa que está ouvindo aquela sensação de culpa mesmo, porque ele poderia ter sido aquele que matou o filho daquela pessoa. Em seguida, ele é direcionado para ter 20 horas com uma psicóloga clínica. Ela vai entender por que aquela pessoa infringe e às vezes infringe tantas vezes. Né? Também é um outro tratamento importantíssimo. Depois que ele passa por esses 2 tratamentos, então ele tem um terceiro tratamento, que ele vai para dentro de um hospital de trauma. Nós temos parcerias com o Cajuru, a Angelina Caron, a Santa Casa, né, o Hospital Maracanã. Então nós encaminhamos essa pessoa para ele prestar serviços dentro desse hospital. Ele é um voluntário lá dentro, entre aspas, voluntário, porque ele é obrigado a ir. Mas o que ele acaba sendo? Ele acaba sendo um maqueiro. Ele vai junto com o enfermeiro buscar aquele acidentado que está todo arrebentado, né, para levar até a sala do centro cirúrgico. Então, o que ocorre com essas pessoas? Entre essas 60 horas que ele é obrigado a cumprir, ele faz mini cursos, direção defensiva, direção segura, motorista consciente. Então, esses mini cursos trazem a ele uma outra realidade. Quando encerram essas 60 horas, nós temos um educador. Então, ele entra como infrator e sai como educador. Esse programa ele é tão sério e com um resultado tão positivo que dos mais de 400 infratores que nós atendemos em menos de 3 anos,
nós temos apenas uma reincidência. Então o resultado é magnífico, é possível ser feito no país todo. Só recapitulando, em 3 anos, 400 pessoas, infratores, passaram pelo processo. Se tornaram educadores. E apenas um teve... Nós tivemos apenas um, que é um reincidente. Nós temos ali também as comunidades terapêuticas, né? Então a pessoa tem problema com álcool, então ela é encaminhada ela tem problema com drogas, nós temos uma comunidade terapêutica que cuida. E temos a comunidade terapêutica que cuida das famílias. Então, os resultados têm sido muito positivos. É possível fazer, nós estamos vendo na prática que é possível fazer, com um custo baixíssimo. Né? Então, há um interesse do próprio SUS de nos sustentar, né? Porque nós estamos devolvendo à sociedade pessoas que estavam completamente perdidas, né? Não havia como recuperá-las, porque o infrator de trânsito ele é contumaz, quanto mais ele corre, mais ele quer correr, quanto mais ele bebe e dirige, ele acha que tem mais emoção. Nós estamos devolvendo à sociedade um cidadão consciente. Tem dado certo, graças a Deus, dá para a gente fazer isso para o país todo. Excelente, fantástico. De fato, quando a gente considera todas as implicações, o custo é muito maior do que você não fazer uma ação preventiva, como o Instituto tem feito, né? Com certeza. E desde já parabenizo, né, pela e as ação, parcerias, né? Parcerias. As parcerias são muito importantes. Polícia Rodoviária Federal, o Detran, o BPTran, né? A Prefeitura da cidade, o Governo do Estado, são parcerias importantes, porque faz com que nós possamos ter ferramentas para poder levar até a sociedade, devolver à sociedade. O mínimo é devolver à sociedade o que é de direito dela. Né? Sociedade que tem impostos tão altos, né? Uma carga tão pesada, e é um preço que não é necessário que ela pague, que eu acredito que eu tive a oportunidade, por Deus, de plantar um filho. Eu colho frutos desse filho plantado. Eu não enterrei meu filho, eu plantei meu filho. Mas eu preciso que as outras mães deste país, desse estado, entendam que elas também podem plantar os filhos. Né? E sempre deixo esse apelo, que é, mãe, você entenda que teu filho não foi um acaso que aconteceu com ele. Há um propósito de Deus nisso tudo. E que você pode também plantar o teu filho. Venha conosco. Se perder um filho, venha conosco, venha conversar. Né? Nós vamos te ajudar. Eu tenho certeza que quando você entender e quando você acender a luz para mais uma pessoa, você vai estar iluminando o teu caminho, então o teu caminhar vai ser iluminado e você vai fazer a diferença nesse mundo de trevas, com certeza, porque este é o plano de Deus. Né? Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus me abençoou dando um filho que eu pude plantar. Então hoje eu sou abençoadora para outras famílias, outras mães que sofrem, tantas e tantas outras pessoas, porque o Senhor me abençoou. E esse é o nosso trabalho como servos, porque somos servos. Então a vida não acaba com a morte do filho, ou do esposo, ou da esposa, do parente, do ente querido. Ela precisa continuar. Ela só vai acabar se você permitir. Né? No momento que você entender que você tem um propósito, e há um propósito porque houve esta morte, não é a morte, é uma partida, simplesmente partiu antes, daqui a pouco você está junto. Esse tempo vai passar, passa muito rápido. Ontem nós tínhamos 15 anos. Né? Nossa direção estava toda para viver a vida toda. Mas foi ontem, passa muito rápido. Daqui a pouco já estamos com os nossos. E vamos ter o que comemorar. Não vamos chegar e, no momento que chegar, assim, olha, nossa, você acabou com a minha vida. Você veio e acabou. Não, você foi o motivo de começar a minha vida. Porque eu quero que, diante de Deus, a minha vida tenha um sentido. Você não veio em vão. Eu estou trabalhando para que os teus galardões, filho, porque os teus galardões também serão teus, os meus serão teus, porque foi através da tua morte que eu vivi, né? Através da tua morte eu tive uma direção de vida. Então isso é importante as pessoas entenderem, que não acaba ali, é duro, lógico, eu choro todos os dias, eu tenho saudades todos os dias, mas nem por isso me dá o direito de eu enterrar a minha família e as pessoas que me amam comigo ou com o filho. Cristiane, eu gostaria de pedir, você também é pastora, e a sua participação tem sido tão significativa na mobilização, na conscientização, mas que você orasse pelas famílias que estão acompanhando o nosso programa. Muitos, com certeza, já viveram alguma experiência desse gênero, e você também terá aí
na tela como você entrar em contato com o Instituto para pedir ajuda, buscar então este auxílio. Então, por gentileza, pastora, ore em favor dessas pessoas que estão conosco acompanhando aqui e deixe uma palavra a elas. Quero dizer para você que Deus sempre tem um propósito. E eu sei que é duro, é desumano enterrar um filho, alguém que você ama, teu marido, tua esposa, né? Um amigo querido, às vezes aquele amigo que é mais que um irmão. É muito difícil, sim. Mas nada é fácil nessa vida, nada é fácil. Né? E mesmo Jesus falou que não seria fácil. Mas você pode fazer da tua vida a direção para que outros. Venha conosco, a gente já caminhou o caminho das pedras, a gente sabe por onde você... Não te digo que vai ser mais fácil, não te digo que será fácil, mas pelo menos nós já sabemos o caminho, nós vamos te ajudar a caminhar, né? E eu quero orar para que Deus tenha misericórdia de nós todos, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que esse caminhar na terra, ele tem um propósito, que Deus tem um propósito na tua vida. Então, fecha os teus olhos onde você está e acredite, Ele é Deus bom, verdadeiro e fiel. Querido Deus, eu, em primeiro lugar, quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor tem cuidado sobre nossas vidas, mesmo quando achamos que o Senhor já não nos olha, porque às vezes as lutas da vida, elas são tão terríveis, elas são tão duras, que nós temos a sensação que não vamos conseguir. Mas eu sei que o Senhor é Deus providencial, é Deus de estratégia, é Deus de guerra, é Deus de vida e Deus de amor. Por isso, neste dia, Senhor, em que essas pessoas ouvem a Tua palavra, que elas estão te conhecendo, ou aqueles que já te conhecem e passam por esta dor, eu peço que na Tua misericórdia o Senhor nos ajude, ouve a oração dessa mãe, tira a angústia do coração dela, Teu Espírito Santo possa vir como consolador que é e que trabalha sobre esta terra, possa consolar o coração e que permita que essas pessoas possam entender que o Senhor é Deus de propósitos, que o Senhor é Deus de aliança e isso não quebra a aliança que o Senhor tem conosco. A partida do filho ou do ente querido não quebra a aliança. Muito pelo contrário, ela nos torna mais fortes, Senhor, diante de Ti, porque sabemos que o Senhor, como Deus de propósito, Deus de aliança e Deus de amor, tem algo para nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude a caminhar até o dia da volta de Jesus, porque é o que nós aguardamos. E se não chegarmos até este momento, Senhor, porque o Senhor nos levará antes, nos permita chegarmos com as mãos carregadas de frutos, de frutos dessas sementes que foram plantadas. Querido Deus, nos ajude. Muito obrigada, Senhor, por este povo que tem orado por nós, por este povo que tem se disposto a estar na Tua presença. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Com certeza continuará fazendo grande diferença como já tem feito. Amém, amém. Obrigada, pastor. Que você também seja abençoado. Continue conosco pelos canais aí do YouTube, né, Paraná, e até o próximo programa, se assim Deus permitir.